Recentemente tivemos o caso de uma garota de 11 anos que teve relações sexuais com um garoto de 13, relações provavelmente consensuais, do qual resultou numa gravidez que aos 7 meses foi interrompida pelo aborto de maneira legal, amparada pelo artigo 128 do Código Penal, que diz que não será criminalizado o aborto resultante de estupro. Agora, como eu disse, provavelmente a relação entre esses dois adolescentes ou crianças foi consensual. Então, como isso poderia se configurar um estupro a ponto de permitir o aborto? Porque o Código Penal, no seu artigo 217-A, diz que qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso com adolescentes menores de 14 anos é comparável ao estupro. E aí eu estava lendo esses dias um artigo na revista Veja que estava dizendo que o aborto foi totalmente correto porque ele estava dentro da lei e foi usando vários argumentos para mostrar que na verdade aquilo foi um estupro e que o Código Penal diz e a opinião de juristas e tal. E aí eu pergunto o seguinte: será que algo que nós fazemos dentro da lei é automaticamente também algo moral? É algo que está revestido de moralidade diante dos homens e diante de Deus? Eu tenho 2 filhas e eu me lembro das 2 gravidezes que a partir lá do seu 5º, no máximo 6º mês, quando você fala com a criança, eu lembro que eu chegava perto da barriga da minha esposa e eu falava com as minhas filhas quando elas estavam ainda dentro do útero e elas começavam a se mexer, começavam a chutar, né? E era um momento assim mágico, né? Porque você não sabe, você não viu a sua filha ainda e você então fala com ela e ela responde, né? Através de uns chutinhos. Uma criança com 6 meses de gestação. E eu já vi, né? Eu já vi vários casos de partos aí prematuros e crianças nascem com 6 meses. Inclusive um amigo meu teve a filha com 6 meses e hoje é uma garota totalmente saudável. Agora, imagina o aborto de uma criança com 7 meses. Como será que aconteceu esse aborto? Eu procurei aqui na internet, eu não achei nenhum nada sobre isso, mas geralmente os abortos eles ocorrem assim, ocorre um esquartejamento da criança viva, né? Então, por último, eles tiram a cabeça, né? Depois de tirar o corpo da criança, eles tiram a cabeça. Eu não sei como é que é hoje. Eu vi que essa técnica ela existia há um tempo atrás. Eu não sei como que é feito hoje. Mas uma criança com 7 meses, ela nasce chorando. Como que foi feito a morte dessa criança? Ela foi feita, nasceu, depois matou no útero. Sabe, só de pensar num negócio desse já dá um embrulho no estômago. E aí, alguém vem me dizer, não, mas estava tudo dentro da lei. Sabe qual que é a minha opinião sobre essa lei? Eu quero que essa lei se exploda, eu não estou nem aí para o que a lei diz num caso desse. Você tem, não é nem uma questão de assassinato, porque assassinato é uma palavra leve para isso. Uma criança indefesa que está lá na barriga da sua mãe se sentindo segura, quando de repente ela sente a sua perna sendo arrancada. Eu não sei se foi feito dessa forma, entende? Mas é uma barbárie, é uma coisa absurda. Então será que tudo que é legal, a gente pode dizer que isso estava dentro da lei, então está tudo bem? Claro que não! Teve uma outra situação que aconteceu recentemente agora com uma pessoa que eu conheço. Ela trabalha com serviços gerais e ela estava trabalhando numa instituição. Então ela tinha feito um contrato temporário. Acho que eram 2 ou 3 folhas de contrato. Essa pessoa, por ser uma pessoa que não tem costume de ficar lendo as coisas, como qualquer pessoa que trabalha com serviços gerais, chegou lá e assinou. Eu quero trabalhar, né? Eu preciso assinar isso daqui. Chegou lá, assinou e começou o seu trabalho. Primeiro mês, recebeu o seu salário normalmente. No 2º mês de trabalho, lá chegou no seu 21º dia, ela não deu conta. Era um trabalho muito difícil. Então ela resolveu desistir do trabalho. Chegou então para receber, não a sua indenização, tá?
para receber os dias trabalhados naquele mês. E aí falaram para ela, né, que teria uma multa rescisória, porque pelo fato dela ter desistido do trabalho, que ela ficou inclusive devendo para a empresa. E que eles estavam amparados nos artigos 479 e 480 da CLT. E aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que trabalhou lá os seus 20 dias, sair com uma mão na frente e outra atrás, é legal? É legal, está dentro da lei. Mas será que é moral? Será que é moral diante dos homens e diante de Deus? Inclusive porque o empregador, quando contratou aquela pessoa que não tinha instrução suficiente para se atentar ao contrato, não falou para ela. Não falou que se ela desistisse, iria ter que pagar uma multa. Um outro caso que o STF já tratou. Tá? Então hoje existe legislação sobre isso, que é o nepotismo. É você trabalha num órgão e você contrata aí num cargo, uma função comissionada, um parente seu. Tá? Não existe lei proibindo isso. Na verdade, o STF teve que fazer uma súmula vinculante, que na verdade súmula vinculante é o quê? Eles se reúnem lá e meio que fazem uma legislação. Né? E eles tiveram que fazer uma súmula sobre isso, proibindo o nepotismo. Porque era visivelmente um ato imoral. Por esse motivo que o STF, então, publicou essa súmula. Então o próprio STF, ele consegue reconhecer que nem todos os casos que são permitidos pela lei são morais. E o nepotismo é um caso. Na Bíblia há vários casos de situações que eram legais, porém eram imorais. Por exemplo, na época do Império Romano, as pessoas legalmente elas podiam idolatrar. Na verdade, a idolatria era incentivada pelo Império Romano. E aí eu digo para vocês, os cristãos podiam idolatrar então, falando que era algo legal? Com certeza não. Porque a lei dos romanos não era a mesma coisa que a lei de Deus. Então o fato de algo estar na lei não quer dizer que é algo bom. Um outro exemplo era os cobradores de impostos. Eles eram incentivados pelos romanos a cobrar os impostos, mas cobrar mais para eles terem o lucro deles. Mas isso era certo? Isso era moral? Com certeza não. Tanto que eles eram odiados pelo próprio povo deles. Então sempre que você se deparar com uma situação que está de acordo com a lei, mas tem algo incomodando você, isso pode ser o Espírito Santo dizendo para você, olha, tudo bem, a lei diz isso, mas essa lei ela foi feita por homens, e na grande maioria, homens ímpios, homens que não temem a Deus. Não basta você sair seguindo a lei do seu país, do seu estado, do seu município, dizendo que está tudo certo. Eu sou um cidadão que cumpre a lei. Tudo bem, mas isso não faz de você uma pessoa correta diante de Deus. O que faz de você uma pessoa correta diante de Deus é você estar em Cristo e você seguir a instrução que o Espírito Santo coloca no seu coração e o que está escrito na palavra de Deus. A partir do momento que você estiver andando com Deus e seguindo as instruções do Espírito Santo, as instruções da palavra de Deus, aí você pode dizer sim, agora eu estou de acordo com a lei de Deus. Agora eu estou numa situação de aprovação diante de Deus. E você então poderá deitar no seu travesseiro à noite, sabendo de que Deus está aprovando a sua vida. Que Deus o abençoe.